Olá, Augusto, seja bem-vindo. Boa noite. Olá, Gildineia. Bem-vinda à nossa live. Pessoal que for entrando, só me confirma, pessoal, por gentileza, se está ok o áudio, a imagem. Olá, Sara. Boa noite, seja bem-vinda também. Só ajustando aqui, enquanto o pessoal vai entrando para darmos início. Vamos falar hoje sobre como romper os padrões. É um tema que o pessoal comentou bastante comigo no privado. Boa noite, Augusto. Como é que tá meu áudio e imagem, pessoal? Tá legal? Quem aí tem alguns padrões para serem interrompidos? Ah, beleza, Augusto falando que o áudio tá ok. Beleza, Sarinha dando boa noite também. Olá, Sarinha. Boa noite. Bom, vou dar início então, né, para hoje temos muita coisa para conversarmos. O assunto é extenso, né? Então eu separei aqui na minha folhinha aqui, na minha nota aqui, bastante coisas para abordarmos hoje sobre como romper, né, esses padrões. Então tem muita coisa para a gente abordar. Vocês fiquem à vontade, tá, pessoal? Quem quiser fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade a interagir por aqui, tá? Que eu vou interagindo com vocês, esclarecendo as dúvidas. Então não vai ter um momento separado para perguntas. Então vocês podem perguntar à vontade, ok? Quem quiser participar ao vivo também, é só mandar mensagem aqui no chat também, quiser fazer uma pergunta ao vivo, né? Eu gosto muito da interação de vocês, que enriquece muito os encontros, né? Durante as minhas aulas, as lives, as perguntas de vocês, né, enriquecem bastante o conteúdo. Então fiquem à vontade de fazer perguntas, tá? Tanto no chat, ou se alguém quiser fazer a pergunta ao vivo também, é só me informar aqui no chat que eu coloco você ao vivo, a gente faz. Vocês podem fazer as perguntas e a gente vai interagindo por aqui, beleza? Bom, então vamos falar sobre como romper os padrões repetitivos, né? Acredito que muitas pessoas já identificaram alguns padrões, aquelas situações que vão passando os anos, vão mudando os personagens, vão mudando os locais, mas sempre vivenciando o mesmo roteiro, né? O mesmo ciclo se repetindo, e à medida que vai se repetindo, normalmente os ciclos negativos, né? É onde vai piorando a situação, e eu tenho percebido na prática, né, que nos últimos anos as pessoas é como se estivessem com o estupim, né, já curto, como se fala. Então, por isso eu resolvi trazer esse tema. Esse tema de hoje ele está amarrado, né, junto com os outros assuntos que foram discutidos nas lives anteriores. Tá? Quem não assistiu vai conseguir acompanhar, eu vou fazer algum resuminho, algum link. Né? Agora, quem assistiu as anteriores ou quem não assistiu e quiser assistir, elas estão gravadas no meu perfil do IGVT do meu Instagram. Tá? Então esses outros conteúdos lá têm a ver com o tema de hoje. Quem tiver oportunidade de assistir vai enriquecer bastante, tá, esse conteúdo. Mas, de qualquer forma, quem não assistiu pode continuar na live, pode continuar assistindo, que eu vou conduzir aqui de uma forma que dá para vocês acompanharem a linha de raciocínio. Ok, pessoal? Bom, não tem como falar de padrões sem falar de condicionamentos, tá? Só uma dica aqui, que tem muita live gravada no meu IGVT do Instagram, né? Eu acredito que o pessoal deve ter se perguntado, tá, mas qual que eu devo assistir que está junto com essa? Bom, tem muito conteúdo, todos eles se complementam, mas principalmente como romper do caos, conteúdo sobre as sombras psicológicas, sobre as escolhas, destino, livre-arbítrio, né? Então são alguns temas, alquimia também, são alguns temas que fazem link com tudo que vai ser abordado no tema de hoje, tá? Então, só dando um direcionamento aí para quem quiser assistir as outras aulas complementares, ok? Bom, principalmente essas duas últimas que eu fiz, tá, pessoal? Sobre livre-arbítrio e... me fugiu o nome da outra aqui agora. Eu sei que as duas últimas que foram salvas lá no perfil tá bem linkado com
com o tema de hoje, tá? E por que elas estão linkadas, né? Na live de livre-arbítrio eu falei bastante sobre quais são os nossos mecanismos internos que influenciam na nossa tomada de decisão. E isso tem uma base muito, muito forte no nosso tema de hoje, porque padrões, né? Não tem como falar de padrões sem falar dos nossos condicionamentos, né? Situações que estamos condicionados a vivenciar. Isso vai gerando ciclos, né? Vai gerando essa rotina, vai gerando esses padrões e na maioria das vezes eles vão se repetindo. Tudo isso existe um porquê, né? Como eu disse das outras aulas fazem link, nas aulas de alquimia, né? Nós abordamos bastante temas na aula de alquimia e ali ficou desenvolvido um raciocínio que tudo no universo caminha para a evolução, seja pelo amor ou seja pela dor. Mas de um jeito ou de outro vai. Então tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Então, inclusive os nossos padrões, os nossos ciclos, tudo que acontece no nosso dia a dia tem um porquê e tudo caminha para a evolução. Claro que esse processo ele pode ir pelo amor ou pode ir pelo rigor, né? Mas de alguma forma ele vai, não vai ficar estagnado, não existe nada parado no universo. Então os nossos padrões, os nossos ciclos também têm um motivo, que é levar sempre à expansão, ao crescimento, né, e à compreensão. E como que nasce esses nossos padrões, né? Então por isso que eu falei que todo esse nosso conteúdo aqui tem um link com as outras aulas. Porque esses condicionamentos, vou abordar hoje como que nasce, como que surge um condicionamento, né, para até que ele vire um padrão, que ele vire esse ciclo repetitivo, né? Então, o porquê a gente já sabe que é para aprender com a experiência. Agora, por que ele fica repetindo? Por que ele fica, né, reafirmando? Isso tudo passa pelos nossos mecanismos internos. Tá? Que é aí que fica o link para a aula sobre livre-arbítrio, né, que eu falei bastante sobre esse caminho que reforça as nossas escolhas. Todos esses nossos mecanismos internos, ele tem como resultado final uma ação prática. Então, os nossos padrões, os nossos padrões mentais e emocionais, as nossas escolhas, no nosso padrão emocional, nós temos então as nossas sensações, emoções e sentimentos, e os nossos padrões mentais, nós temos as nossas crenças, condicionamentos, hereditariedades e os nossos pensamentos. A junção de tudo isso, né, vai gerar uma resposta, seja no nosso corpo físico ou em uma ação prática, né? E o resultado disso tudo, né, nós podemos chamar de destino, né? Então aqui um breve resuminho. Porque essa nossa capacidade de fazer escolhas vai ter esses nossos gatilhos internos. Então várias escolhas vão ser influenciadas por uma emoção X ou por uma crença Y. Tudo isso vai gerar então escolhas e resultados práticos. E isso vai moldando e criando o nosso roteiro. Como que isso acontece? Quando vivenciamos um trauma, um fato muito marcante, isso já começa desde a formação da nossa estrutura psicológica. Uma criança, né, ela está com até aproximadamente os 7 anos de idade, ela está com essa estrutura psicológica em formatação. Eu sempre uso um exemplo, né, como se a gente comprasse um aparelho eletrônico, um celular, por exemplo, né, ele vem com as informações de fábrica e depois a gente vai formatando ele, instalando aplicativos ou programas condizentes com o que nós vamos fazer uso nesse telefone. Quando nós nascemos, nesse nosso período, até aproximadamente os 7 anos de idade, a nossa consciência está nesse processo de formatação, que é o nosso primeiro setênio. E nesse primeiro setênio é onde que vai tendo essa formatação, né? E até que no segundo setênio é onde a criança começa a fazer escolhas, entre aspas, conscientes, né? Mas ela já tem uma base, já tem uma estrutura onde ela vai vivenciar e fazer escolhas. E é nesse momento, principalmente, que surgem esses padrões, né? Então, a primeira dica, né, a primeira e principal dica, né, de como interromper os padrões, já apresento já no início já da nossa live, que não vai ter nada para vender no final ou diquinhas no final. Não, então já vou trazer
de cara para vocês. E é a tecla que eu venho martelando já nos últimos encontros. Vocês vão conseguir romper esses padrões, esses ciclos, à medida que vocês conseguirem fazer escolhas conscientes. Quanto mais estivermos conscientes, né, das nossas escolhas, é onde nós utilizamos o nosso dom do nosso livre-arbítrio, né, fazemos as nossas escolhas conscientes, e é a chave para que se vire essa chave e interrompa esses ciclos, esses padrões repetitivos. Então, tudo volta para fazer escolhas conscientes. Então é entender as regras do jogo, é entender como que funcionam os nossos mecanismos internos e quais deles estão influenciando nas nossas escolhas. Porque quando a criança então entra nesse segundo setênio, o que acontece? É onde ela vai fazer essas escolhas com base nessas formatações no primeiro setênio. E além da psique estar nesse processo de formatação, o que acontece? A criança vai vivenciando, esse adolescente ele vai vivenciando situações na sua experiência. Essas primeiras situações, né, elas vão ser reforçadas, né, quando está sendo moldada essa estrutura psicológica, com essa interação entre a razão e a emoção. Então, muitas das vezes, o que vai acontecer? Ela vai sentir um sentimento, um impacto muito forte. Não é somente essas emoções corriqueiras do dia a dia. Uma raiva, uma tristeza aqui e outra ali. Isso tudo vai contribuindo, né, para outras consequências futuramente. Mas o início de um padrão, normalmente, é quando ela tem um choque nessa realidade dela. É um fato assim, consideravelmente mais marcante, né, que vai ter um impacto direto na vida dela. Principalmente aquele que vai exigir uma escolha dela. Vou dar um exemplo. Separação dos pais. Então a criança escolhe é apresentado para ela uma escolha. Fico com o pai ou fico com a mãe? Faço ou deixo de fazer isso? Entro para tal curso ou vou para outro? Toda vez que é exigido uma escolha de algo impactante na vida prática dela, é o primeiro indício de gerar esse primeiro ciclo, esse primeiro padrão. E o que vai acontecer? Na maioria das vezes, esses episódios, ele não vai ser um episódio tão positivo. Né? Normalmente os positivos vão passando batido. Né? Vai para a coleção de alguma alegria, de alguma felicidade. Agora, quando é algo negativo, um fato marcante negativo, como uma perda, um abandono, uma separação, uma violência, ou estou trazendo aqui alguns extremos, mas o X da questão é sempre um fato que vai exigir uma escolha dela, e ou essa escolha vai gerar alguma consequência negativa para ela, né, ou a falta de atitude nessa tomada de decisão. É onde que vai ter essa interação, esse jogo de razão e emoção. Então, muitas das vezes, o que vai acontecer nessa situação? Essa emoção vai buscar uma reafirmação de uma crença ou vice-versa. Por exemplo, vamos supor que a criança escolheu ficar, no exemplo da separação dos pais. Ela escolheu, nessa separação, ficar com o pai. Não que a escolha dela tenha uma escolha certa. Não que escolher ficar com o pai é certo, ou ficar com a mãe é certo, ou um dos dois é errado. Não. Porque não se importa a escolha. E sim como que isso vai ficar resolvido e bem assimilado dentro da estrutura psicológica dessa criança. Então, independente da escolha que ela tomar, se ela não tiver com essa escolha equilibrada dentro dela, é onde ela vai pendular nesses extremos. Então, independente da escolha que ela faça, nesse exemplo, ela sofre. Porque se ela fica com o pai, ela fala assim, nossa, mas e se eu tivesse ficado com a mãe? Né? Ou será que eu magoei minha mãe por ter ficado com o pai? Ou vice-versa, né? Escolheu ficar com a mãe e depois pensou como que seria se tivesse ficado com o pai, ou medo de magoar o pai. Ou seja, ela vai sempre pendular. Quando há essa pendulação, né, quer dizer que não está equilibrada essa escolha dentro dela. E internamente, o que vai acontecer dentro dessa criança? Ela vai buscar uma forma de expressar e reafirmar a outra possibilidade que ela poderia ter escolhido.
E quando isso acontece, é aonde que entra no... Né, eu estou falando aqui de vários links com as outras aulas, então estou trazendo algum link para quem está assistindo essa não ficar perdido, mas como eu disse, quem entrou depois, né, tem várias aulas que vai fundamentar tudo isso que eu estou falando aqui, para, né, que tenham um entendimento melhor. São as aulas sobre as sombras psicológicas, que também tem lá no meu perfil do meu Instagram, tá? Do IGVT. Então tem muita aula ali que vai dar para compreender um pouquinho sobre as sombras psicológicas. E aqui já entramos nesse tema, porque essa busca de expressão de algo que não foi resolvido, ou dessa pendulação, dessa outra escolha, o que isso vai fazer? Vai ficar buscando uma forma de se manifestar. Como as sombras, o que são as sombras? São as nossas personalidades e todo o conteúdo interno que está reprimido, que não é expresso na nossa consciência. Normalmente quem vai fazer escolhas é o ego e a parte consciência. Ego e sombra é a mesma coisa, né? Só que o ego é a parte que expressa e a sombra é o outro lado do ego, né? A parte que não é expressa. E essa parte que é expressa que vai tomar as escolhas conscientes, né? Que é a parte racional. Então, por exemplo, essa parte escolheu ficar com a mãe. A outra que foi reprimida de ficar com o pai, ou que poderia, pensou na possibilidade de ter ficado com o pai, mais uma vez reafirmando, não que a outra escolha esteja certa, tá? Essa dualidade quem coloca somos nós, porque no final das contas é tudo neutro. Não existe certo ou errado, né? A nossa consciência dual que polariza entre certo e errado, bom e mal, né? Então, quando essa parte fica reprimida, ela vai buscar uma forma de se expressar, de se manifestar. E o meio aonde ela encontra essa manifestação é justamente nesses ciclos, que é aonde essa parte que não foi expressa vai ficar buscando personagens e situações corriqueiras no nosso dia a dia para que tenha essa manifestação. Então, por exemplo, posso trazer qualquer outro exemplo aqui, mas vou seguir essa nossa linha de raciocínio aqui para ilustrar o nosso tema. Nessa mesma situação, então a criança escolheu ficar com o pai e não ficou com a mãe, né, durante essa separação. Então, a parte que escolheu a mãe foi a parte que fez a escolha, que tomou a decisão. A parte que ficou com o pai foi a parte que ficou reprimida, né, que não houve expressão. Então, essa parte que ficou com a mãe, como ela foi a escolha lógica, racional, ela não vai ter um motivo para ter que se expressar, porque ela já se expressou. Talvez ela vai reprimir a culpa, a preocupação, a indecisão de como seria se tivesse ficado com o pai, a possibilidade de ter magoado o pai com a escolha. Só que dentro dessa criança existe essa outra personalidade, então, que olhou para esse outro lado. Como ela não manifesta na escolha que foi tomada, ela vai buscar, então, vamos supor que ela teve então essa culpa por não ter ficado com o pai, a dó do pai, a tristeza, ela vai ter alguns sentimentos em relação a essa questão de separação. Então, aonde que essa parte vai se manifestar? Em movimentos do dia a dia. E como a nossa consciência cria a nossa realidade o tempo inteiro, essa porcentagem das nossas personalidades vão influenciar tanto na nossa capacidade de escolha, como também na criação da nossa realidade. Seja ela consciente ou inconsciente. Na maioria das vezes ela é inconsciente. Por isso que várias pessoas ficam presas em ciclos e dificilmente se tomam conta de que estão em um ciclo. É como aquele ditado, o peixe só sabe que a água existe quando ele sai da água. Enquanto está lá, ele não tem consciência da água. O dia que ele sair, ele vai ver de fora, nossa, estou imerso num oceano. Da mesma forma, os nossos padrões. A pessoa tem pessoas que estão tão imersas em ciclos, dificilmente ela percebe. E quando lhe é apresentado de uma forma direta, sem um preparo, ela pode até ser acionado primeiramente um gatilho de negação. Não, que isso, não. Mas em algum momento ela acaba percebendo.
Quando ela percebe esse ciclo, esse é o primeiro passo para interromper, é tomar consciência dele, né, de interromper um ciclo repetitivo. Porque, como na live de livre-arbítrio, eu falei sobre esse caminho que é feito, né, desde um gatilho lá da nossa consciência até a interação do nosso cérebro e a projeção no nosso corpo, a manifestação, seja uma sensação no corpo físico ou numa tomada de decisão, tudo isso, né, tudo isso se dá por causa desses gatilhos. Então, quando tomamos essas escolhas e temos consciência deles, é onde começa então a interromper esses ciclos, né? Onde que, ou pelo menos se busca solução para eles, né? E quando essa personalidade, então, ela é reprimida, ela vai buscar essa expressão em outras situações do dia a dia, é onde que começamos a montar o roteiro. E aí vai repetindo ciclos. Então, esse ciclo que iniciou, nesse nosso exemplo, na separação dos pais, na separação aí do pai com a mãe e a criança escolheu ficar com a mãe, tudo aquilo que foi reprimido por ter escolhido o pai, como agora não tem como ela escolher o pai mais para ficar, aonde que vai ser projetado isso? Em outros personagens da nossa realidade. Então, ela pode projetar isso, por exemplo, com os coleguinhas de escola, ela pode projetar isso com o primeiro namorado. Como o tema é relacionamento afetivo, então a probabilidade dela criar esse ciclo no campo afetivo é muito grande. Então é muito comum ela vivenciar relações de amizade ou essa relação afetiva, aonde ela vai ter esse medo da perda, a culpa em fazer escolhas, dificuldade em escolher, né? Talvez ela pode desenvolver até um condicionamento de evitar fazer escolhas para não acessar a dor da primeira escolha que ela fez e foi doloroso, que ela escolheu ficar com a mãe e gerou a dor por ter deixado o pai. Então, nesse momento, ela pode criar um padrão, um ciclo, onde toda vez que ela for colocada perante uma escolha, o que ela vai fazer? Ou ela vai sofrer com as escolhas que ela fizer para reproduzir e expressar tudo aquilo que foi mal resolvido quando ela escolheu ficar com a mãe, ou então ela pode gerar um condicionamento. Estou levantando aqui possibilidades, tá, pessoal? Nada do que eu estou trazendo aqui é uma coisa cravada, absoluta, né? Porque isso vai variar muito da individualidade de cada um. Então são muitos detalhes, muita sutileza que pode tomar um rumo diferente, né, na história individual de cada um. Tá? Estou trazendo aqui só alguns exemplos superficiais e mais prováveis, só para ilustrar. E vocês podem ir montando esses links aí, tá? Na individualidade de cada um de vocês. Mas aí nesse exemplo, a outra possibilidade que pode ocorrer, gerar um novo ciclo, um novo padrão, é o que ela não tomar escolhas, porque ela entende que tomar escolha é doloroso, ou que ela não sabe fazer escolhas, ou que escolher, se ela tomar uma escolha X, a escolha Y, alguém vai sofrer, né? Sempre para reviver esses traumas desse primeiro momento. E isso vai gerando então um padrão. E aí é onde ela começa a projetar isso em outras áreas da vida. Cria um roteiro. Vai mudando os personagens e ela vai vivenciando as mesmas situações, né? E aí vai virando aquela bola de neve. E é justamente nesse momento que há essa relação que eu disse no começo entre razão e emoção. Ou a emoção vindo como um gatilho e vem uma crença para justificar essa emoção, ou a emoção para reafirmar aquela crença, né, e vice-versa. Então, nesse exemplo, por causa desse fato, ela cria o primeiro programinha dela lá, né? Então, voltando no exemplo, por ter escolhido a mãe, o pai sofreu. Ou a experiência com a mãe não foi tão boa, ficou na dúvida se com o pai seria melhor. Aí ela cria uma crença enraizada ali, no padrão mental dela, de que ela não é boa para fazer escolhas, ou que as escolhas que toma levam a sofrimento. Então essa vira o primeiro programinha básico na consciência dela. E esse vai ditar os próximos eventos da vida dela. Então, tudo que ela for fazer ou deixar de fazer vai
a consciência dela vai ficar buscando os registros que tem lá. É como se fosse um computador. Lembra que eu falei no comecinho que a nossa consciência está em processo de formatação nesse primeiro setênio? Né? E no segundo setênio ela começa a vivenciar e reafirmar, né? Para ver o que começa a separar. Ó, esse programinha não serve, esse aqui serve. Só que isso tudo, né, é inconsciente. E esse serve, esse não serve, não é que esse vai ser bom para minha vida. Não, esse aqui faz sentido com o que eu estou vivenciando. Por exemplo, ela com a experiência, os pais brigavam muito. A mãe ficava repetindo para ela que homem nenhum presta, que homem é tudo igual, e ela observou a relação dos pais. Então, ali no primeiro setênio, ela está absorvendo essas informações, está tendo essa primeira formatação. No segundo setênio, essa avaliação de isso serve, isso não serve, né, como eu disse, não vai vir então, isso é bom para a minha vida, isso não é. Ela vai fazer essa escolha inconsciente de quais programinhas vai deixar na consciência dela, com base naquilo que lhe é demonstrado na prática. Então tá, minha mãe falava que homem não presta, e agora eu comecei a namorar na minha escolinha, e o primeiro namoradinho ali traiu ou fez algo que gerou alguma dor, algum sofrimento, aí ela, é essa crença que homem não presta. Teve a separação dos pais, a minha escolha não é uma boa escolha, levou ao sofrimento. Né? Então é assim que vai fazendo essas escolhas. Né? E isso tudo, como eu disse no começo, que a chave de tudo é ter escolhas conscientes, porque se deixar no piloto automático, quem vai fazer essas escolhas e essa separação de quais programinhas serve e qual não serve, vai ser essa forma analógica, essa forma automática, mecânica, né, da nossa consciência. Ou por quantidade de emoções agregadas, tem mais culpa relacionadas a essa crença. Então, quanto mais vivencia fatos dentro dessa crença, mais reforça o programa. E aí ele vai lá para a prioridade de escolha, né? Então, homem não presta, homem não presta. E fica esse programinha rodando, e aí o que ela vai vivenciar na adolescência dela e no restante da vida? Situações com figura masculina que não vai prestar. Né? Quando aparecer um que presta, a consciência dela não vai fazer esse registro, né? Vai passar batido. Um deu bom dia, um tratou bem, né? Aí isso aí passou batido. O programinha está lá buscando rastrear o que não presta. E isso vale para tudo. Isso vale para dinheiro, isso vale para negócio, isso vale para saúde, né? Isso vale para o corpo, isso vale para os autoquestionamentos, para as autocobranças. Né? Então a pessoa tem a crença lá, por exemplo, de que... vamos pegar aqui uma de autopunição, né? Que a pessoa fica se achando uma má pessoa. Pode vir até desse mesmo exemplo. Escolheu ficar com a mãe, o pai sofreu, e aí vamos supor que a codificação do programinha dela foi: as pessoas sofrem por minha causa. Eu não presto. Né? Eu faço os outros sofrerem. Então o que ela vai fazer? Ela vai ficar sempre com esse programinha ali em cima, ditando as ações da vida dela. Então aí ela faz uma escolha legal, ela fez uma caridade, agradou uma pessoa, fez o bem para alguém, vai passar batido. O dia que ela pisar no calo de alguém, aí o programinha, lá, viu, você não presta, pisou no calo de fulano. E vai sempre reforçando esse programa. E tudo isso vai gerar um ciclo automático, onde a pessoa fica imersa e vivenciando esses padrões, fazendo escolhas inconscientes e vivenciando os mesmos roteiros. Ela, né, acaba vivenciando um roteiro diferente, mas ela acaba nem percebendo, nem entra no campo de visão dela, porque o que está girando são esses ciclos. Como eu disse no começo, né, tudo vai levar a um aprendizado. Porque quando ela vivencia a mesma situação, é como se fosse um teste, né, do universo, assim, de uma forma assim, ilustrativa, né? Não existe teste do universo, não tem ninguém lá testando a gente, né? Que é só forma de falar. Mas por que parece um teste? Porque quando fazemos as mesmas escolhas, estamos reforçando os programas.
Então esse padrão, esse ciclo vai ser interrompido quando a pessoa fizer uma escolha diferente. E é aí que ela precisa estar consciente do processo. Porque se ela está no modo automático, ela vai então, teve o fato que gerou a dor e o sofrimento. Gerou o programa, reafirmou. Cria um ciclo e ela fica revivendo os padrões. Até que isso vai saturando ela de uma forma tão grande que vai chegar um momento que vai ser aquele ápice onde a pessoa está por aqui, que vai ser exigido dela, a vida vai exigir dela uma escolha. E aí, quando ela for fazer essa escolha, se ela estiver inconsciente, a chance dela fazer a mesma escolha é a mesma, porque ela está no modo automático. Né? Então, se ela faz a mesma escolha, o que a consciência dela entende? Então vamos renovar esse ciclo. Né? Porque depois de tudo que vivenciou, fez a mesma escolha, vamos renovar esse ciclo. E aonde ela continua, então, agora um novo ciclo com os mesmos personagens ou a mesma expressão emocional e reafirmando o mesmo programa. Agora, quando ela faz uma escolha diferente, e a chance para ela fazer isso é estar consciente, que aí ela entendeu o roteiro, ela entendeu a situação que ela está imersa, né? O que ela vai fazer? Ela faz uma escolha diferente. Ou ela pode até fazer a mesma escolha, mas com uma conotação diferente, não com a conotação de sofrimento. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar. Vamos no nosso mesmo, para não ficar muito confuso, vou usar o mesmo exemplo para a gente desenvolver nessa nossa linha de raciocínio. A escolha que gerou o trauma foi ter escolhido a mãe e deixado o pai. Então ela vai fazendo várias escolhas, e aí vamos supor que o programinha dela lá minhas escolhas magoam o outro. Então, ou não vou escolher, ou vou fazer escolhas para reforçar, né, que não presto e que vou magoar alguém. Então aí ela vai escolher ficar com um e o outro sofrer depois quando está namorando. Né, tem duas paquerinhas lá, e aí escolhe namorar um e termina com o outro. E aí nisso foi uma escolha negativa ali, e o outro ficou triste, entrou em depressão porque não namorou com ela, tal, e vai reafirmando o programa. Até que depois ela fica perante uma situação onde ela vai ter que fazer essa escolha de novo. De duas, uma. Ou ela escolhe uma opção totalmente fora do padrão que ela estava seguindo, que é lógico que ela vai ter que criar agora novas crenças, novas emoções. Ela vai criar um novo caminho neural no cérebro dela, na consciência dela, um novo registro. Então ela vai ter uma nova experiência. Então ali ela rompeu esse ciclo. Né? Ou então ela pode fazer a mesma escolha, mas agora consciente, não optando pelas consequências emocionais da escolha anterior. Então é aonde ela não sofre com a escolha dela. Ela sai dessa dualidade, dessa tensão, dessas duas extremidades. Ou seja, ela escolheu o caminho do meio. Né? Então é onde ela não leva aquela experiência negativa para o próximo ciclo. Claro que essa nova escolha dela, ela pode errar nessa nova escolha, ela pode tirar 9, como eu disse no começo, né? Tudo é um processo de aprendizado. Né? Então ela pode sim ter uma nova experiência, seja ruim ou positiva, mas ela rompeu a outra, ela vai ter uma nova vivência, uma nova experiência. E essa nova experiência que vai agregar a complexibilidade dela. Porque a nossa capacidade de resolver problemas está de acordo com a nossa experiência individual. Quanto mais informar, por que as pessoas mais velhas normalmente são mais sábias? Né? Porque por tentativa e erro, por erro e acerto, ou por analisando as experiências de outras pessoas, ela aumentou a complexibilidade dela. Ela tem mais registro para poder buscar antes de tomar uma escolha. Então, por isso que normalmente as pessoas mais velhas são sábias, porque ela tem mais complexibilidade no próprio sistema individual. E os nossos eventos que vamos vivenciando é justamente para isso. Agregar experiência. E quanto mais informações temos, né, hoje em dia, um computador que tem mais arquivos
que tem, né, não mais na quantidade só para sobrecarregar, né, mas ele tem mais recursos para poder buscar no seu algoritmo, né, é o que vai ter um melhor desempenho na sua função. Né? Da mesma forma é a nossa consciência. Diferente de acumular informações não úteis, né, que vai sobrecarregar o HD e vai travar a máquina. Né? Na prática é isso que acontece com nós seres humanos. Quando nós vamos acumulando um monte de lixo mental e emocional na nossa consciência e não fazemos formatação, a nossa máquina biológica, né, o nosso corpo começa a travar. Né? É onde começam as doenças, somatizações, né? Todos esses desequilíbrios no nosso corpo. Agora, quando acumulamos a nossa consciência de informações úteis e aumentamos a nossa complexibilidade, é onde nós temos mais capacidade de solucionar os nossos problemas. Né? Então, pessoal, aqui são um bate-papo, né, com vocês, então, que eu gostaria de abordar essas ideias que complementam aquilo que foi falado nas outras lives. Né? Fica a dica aí para quem quiser assistir depois. Tá lá no meu perfil do IGVT, do meu perfil do Instagram. Tá? Quem tiver perguntas pode deixar aqui abaixo. Tá? Eu vou respondendo as perguntas. Quem quiser estiver assistindo a gravação pode deixar também aqui nos comentários que eu vou acompanhando. Né? E depois eu posso responder por aqui, ou de repente a pergunta dá um link aí para uma próxima aula. Né? Então vai ser um prazer estar abordando isso com vocês. Sobre a agenda, na próxima semana vai ter o Conversando sobre HQI, tá? Que é um evento em plataforma fechada, onde eu apresento a técnica para vocês já saírem praticando, né? Aprender como fazer essa limpeza no HD individual de vocês. Tá? Eu vou buscar trazer algumas lives com mais frequências, com alguns temas aqui que são bem interessantes, que vão reforçando os outros conteúdos que já foram abordados aqui. Fica o convite para vocês darem uma olhada, que tem muito material no meu perfil do IGVT, tá? do meu Instagram. Quem tiver interesse em atendimento individual pode me chamar no privado. Deixa eu ver outro recadinho aqui. Tá. Sobre as lives, eu vou nessa busca de trazer conteúdos para vocês também. Eu vou trazer alguns convidados também, tá? Estou conversando com algumas pessoas e convidando algumas pessoas que têm conteúdos interessantes, que fazem sentido com o trabalho que eu venho desenvolvendo, e eu gostaria de apresentar para vocês aqui no meu perfil do Instagram também. Vai ser um bate-papo legal, tá? E vou buscar trazer esses outros conteúdos que eu estou preparando material para vocês, tá bom? Então, quem tiver interesse em algum tema também, fica à vontade de me mandar no privado, deixar nos comentários, que serve de material também para que eu traga conteúdos de acordo com o que vocês desejam que sejam explorados. Né? Não adianta trazer um monte de conteúdo que não for do interesse de vocês. Então, conto com a colaboração de vocês para poder montar e trazer esses conteúdos. Tá? Fiquem à vontade, essa interação, essa participação é muito importante aí para o desenvolvimento do trabalho. Então, fiquem à vontade, mandar um tema aí, gostaria que você falasse um pouquinho disso, ou resgatasse algum tema de alguma live que eu já fiz anterior, ou uma live para perguntas e respostas. E por falar em perguntas e respostas também, estou agendando com o Dr. Francisco de Biasi o nosso encontro sobre perguntas e respostas também, tá? Sobre a live de inteligência artificial, que ficou salva no meu perfil, do IGVT também. Tivemos algumas perguntas que não deu tempo de ser respondidas lá. Então a gente ficou de marcar um bate-papo aqui ao vivo para estar tirando as dúvidas e respondendo as perguntas de vocês, ok? Então, pessoal, gratidão aí mais uma vez aí pelo carinho e a participação de vocês, tá? E estou às ordens, à disposição de vocês, e até a próxima live. Um abraço. Até mais.